Esse é oficialmente o nosso primeiro vídeo de 2017. Para começar com chave de ouro, eu quis trazer uma discussão que eu considero muito pertinente aqui pro canal. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todo comecinho de ano, todo comecinho de ciclo, a gente faz promessas que são muito comuns. A gente promete ter uma vida muito mais saudável, fazendo exercício físico, entrando na academia, se alimentando melhor, comendo coisas menos gordurosas e tendo de fato um corpo mais saudável. Para dar conta de tudo isso, a gente faz um verdadeiro check-up e a gente procura um cardiologista para ver se o nosso coração está batendo direitinho, se não tem nenhuma artéria entupida, se a gente não vai ter nenhum infarto. A gente procura um oftalmologista para ver se os nossos olhos estão vendo o mundo como ele tem que ser visto. A gente procura um dermatologista para cuidar da nossa pele, para que a gente fique sempre bonito, né? Mais elegante, visualmente mais apresentável. A gente procura um profissional de educação física para mostrar quais são os melhores exercícios para o nosso corpo. Mas será que é só isso mesmo de que a gente precisa? Será que existe corpo sozinho? Será que ele funciona sozinho? Será que existe corpo sem mente e mente sem corpo? Por que a gente tem tanta facilidade de falar para outras pessoas que a gente vai fazer um check-up em diversos médicos para cuidar do nosso corpo, mas a gente ainda tem tanta limitação para falar que está cuidando da nossa mente, para falar que vai ao psicólogo, que vai ao psiquiatra, que faz terapia? Eu trouxe essa discussão aqui porque no vídeo anterior, que eu falei sobre os 50 fatos sobre mim, eu contei que eu fazia terapia e algumas pessoas vieram em inbox me perguntar: poxa, Jéssica, mas você é uma pessoa tão pra cima, tão solar, tão comunicativa, por que você faz terapia? Aí eu comecei a pensar como a gente lida quando alguém fala que vai fazer um check-up. Quando alguém fala que vai fazer um check-up pra gente, o que a gente geralmente fala? Poxa, mas é de rotina, né? Você tá fazendo só pra ver se tá tudo bem. E na grande maioria das vezes a pessoa tá fazendo sim um check-up porque é de rotina. Outras vezes não, ela tá fazendo check-up porque realmente ela acha que tem algum problema, que ela acha que tá com alguma dificuldade no corpo, enfim. Por que quando a gente fala que tá fazendo terapia, a outra pessoa sempre pensa que a gente tá doente, sempre pensa que a gente tá com algum problema, sempre pensa que é uma pessoa fraca, que não consegue lidar com os problemas, com as situações? Por que a outra pessoa não pensa que a terapia é um check-up da mente? Não é tão fácil pensar assim? É um tratamento de rotina, é uma coisa de rotina. Cuidar da mente deveria ser tão rotineiro quanto cuidar do corpo, porque um não existe sem o outro. Então, eu vi que muita gente também tinha dúvidas e queria saber como é isso de fazer terapia, como é essa concepção, né, essa entrada no mundo terapêutico, digamos assim. Aí eu vim contar o meu caso para vocês, que eu acho que talvez algumas pessoas se identifiquem. Eu sempre fui uma pessoa, que eu já falei isso várias vezes lá no blog, sempre fui uma pessoa que gosta de verbalizar as coisas. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo também. Se eu tô com raiva, eu expresso. Se eu tô feliz, se eu amo, se eu odeio, enfim, eu tenho essa necessidade de falar as coisas. Mas nem sempre o outro tá preparado para ouvir o que a gente tem para dizer, né? Não tá preparado para ouvir as nossas verdades. E aí é que a coisa complica. Porque no meu caso, esse meu jeito de ser espontâneo, comunicativa, enfim, de falar tudo que penso, talvez para algumas pessoas passasse como ignorante, grosseira, não tem papas na língua, e algumas relações elas foram sendo prejudicadas, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o que a gente tem para dizer, tá? Então,
eu comecei a perceber que eu colocava muito mais energia em algumas coisas, em algumas situações, em algumas pessoas que não mereciam, que não precisavam, que não era aquilo, porque essas situações, essas pessoas, essas coisas podem passar 1000 anos, elas vão continuar do jeito que estão. Eu não vou mudar aquilo, então eu não precisava me desgastar tanto. Daí eu comecei a entender que eu precisava conversar com um profissional. O dia em que eu consegui perceber isso foi, obviamente, é uma chavezinha, né, que dá, assim, que foi quando eu perdi o meu irmão. Foi a primeira vez que eu tive um contato com um profissional da psicologia, com um psicólogo. Eu não chorei, eu vi meu irmão falecer, eu não consegui chorar, era meu melhor amigo, eu não consegui chorar, eu não consegui emitir nada. Inclusive eu fiquei um dia inteiro sem conseguir falar absolutamente nada com ninguém. Assim, aí todo mundo começou a ficar preocupado, todo mundo queria saber se eu ia ter alguma reação, se eu conseguia fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psicólogo, porque eu precisava conversar. Foi, sem dúvidas, a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Mas como é uma terapia? Você senta lá e você fica contando sua vida e a pessoa não fala nada? Não. Eu sei que existem profissionais que adotam essa conduta, na verdade não é uma conduta, é uma linha de pesquisa, é uma metodologia de aprendizagem, de ensino, enfim. Mas ela provavelmente não se adequaria a mim, ou eu não me adequaria a ela, porque eu tenho mesmo essa necessidade da verbalização e eu jamais conseguiria entrar numa sala para falar tudo que eu tenho para falar e o profissional não dizer nada, porque eu ia me sentir num monólogo, e um monólogo, mas eu gosto da interação, eu gosto da psicologia comportamental, que faz com que o psicólogo ele converse com você, entendeu? E assim, lá na terapia eu percebi que a morte do meu irmão foi só um dos fatores que me levou àquela situação, né? Mas existiam outros inúmeros fatores que precisavam ser trabalhados ali em consultório. O consultório, gente, é muito simples, é um consultório mesmo, é como se você estivesse indo para um clínico geral, por exemplo. Você vai lá, senta, a pessoa fica à disposição assim na sua frente e você vai conversando coisas. É muito intuitivo, assim. Nos primeiros dias, os primeiros contatos são realmente meio estranhos, eu não vou mentir pra vocês não, assim, você fica sem saber o que fazer. Mas o bom profissional, ele vai te conduzir da melhor forma. E você vai falando, vai contando quais são os seus anseios, os seus medos, as suas preocupações, as suas glórias, as suas conquistas. Porque terapia não é só pra gente falar coisa ruim, não. Terapia é pra gente falar coisa boa também. As pessoas têm a mania, que eu falei anteriormente, de achar que quem vai ao terapeuta ou quem vai a um psiquiatra, quem vai de forma geral cuidar da mente, é porque está doente. Mas nem sempre é assim. A pessoa não precisa estar com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, enfim, com transtornos psíquicos para ir ao terapeuta, né? A pessoa pode simplesmente sentir vontade de cuidar da mente, né? Como foi o meu caso. E eu não queria adoecer, né? Você vai a um cardiologista para fazer um check-up porque você não quer adoecer. Então é a mesma coisa quando você vai a um psicólogo. Você não quer adoecer a sua mente, então você vai ao psicólogo conversar, explicar quais são todas as suas forças e fraquezas. E assim, no começo é difícil, você tem uma certa resistência, porque você não sabe muito bem o que fazer, mas é uma coisa muito gostosa. Você se ouvir é muito importante, porque às vezes, sabe aquele ditado, quem tá de fora vê melhor, quem tá de fora consegue perceber melhor? É a mais pura verdade. A gente não tem a mania de se ouvir, a gente não gosta de se ouvir, a gente sequer para se ouvir. E na terapia não, a gente é obrigado a parar para se ouvir. Foi ao me ouvir na terapia, ao ouvir os meus próprios sentimentos, as minhas próprias reclamações, as minhas próprias dúvidas, que eu consegui entender muito dos meus defeitos
e muito das minhas qualidades. Eu sei exatamente de onde eles vêm, né? Por que eles acontecem. E eu acho que isso é fundamental. A gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente até consegue fazer de alguma forma com algum amigo, mas o seu amigo não é um profissional, sabe? O seu amigo, ele vai te dar conselho. O psicólogo, ele não te dá conselho, ele te direciona para o melhor de você, né? Porque muitas vezes a pessoa fala bem assim: ah, mas o psicólogo vai me mudar? Não, o psicólogo não vai mudar a sua essência. O psicólogo vai fazer com que você entenda qual é a forma de menos sofrimento para você. No meu caso, eu me estressava muito com muita coisa que eu achava injusta, que eu achava incerta, que... enfim, eu demandava muita energia, sabe? Com coisas que não vão mudar. Se as coisas não vão mudar, que mude eu. Porque as coisas vão continuar ali. Então eu não preciso ficar me desgastando com aquelas coisas, entenderam? E me ouvir na terapia me fez entender que eu precisava respirar, que eu precisava sair para beber um copinho com água, que eu precisava entender que aquele problema não é meu, é daquela pessoa, sabe? Assim? Então, muitas vezes você tem um amigo que te ajuda nisso, mas o seu amigo é um conselheiro, ele não é um profissional. Ele não sabe as técnicas, né, da terapia. Porque existem técnicas, eu não sei quais são, eu sei que elas existem, eu não sei quais são, mas, por exemplo, tem dias que você sai super feliz da terapia, assim, daquela sessão. Tem dias que você sai super triste, tem dias que você sai super assim, poxa, meu psicólogo, minha psicóloga é a melhor pessoa do mundo. Tem dias que você pensa, vou voltar nunca mais pra aquela pessoa. E aí eu sei que minha psicóloga vai estar vendo esse vídeo e na próxima sessão ela vai dizer: você pensou que nunca mais queria voltar pra aqui, mas a gente pensa, e ela sabe que no fundo a gente pensa. Mas eu volto, né? Tanto que eu tô com ela, sei lá, há uns quase 3 anos, eu acho. E assim, todas essas etapas são etapas de autoconhecimento, são etapas que vão te levar a uma concepção melhor de si mesmo. Então, ficar triste, ficar feliz, ou ficar com raiva, ou ter medo de voltar para a terapia, faz parte, sabe? Faz parte do processo, faz parte do caminho. Mas se ouvir e ter mesmo esse conhecimento é fundamental para que você sim possa ter um corpo mais saudável. Aí sim, porque o corpo mais saudável não é só daqui para baixo, ele é todo, né? Como eu falei no começo, não existe corpo sem mente, nem mente sem corpo. Os dois precisam estar juntos e encontrados em sintonia para que a gente possa agora ter uma vida mais saudável. Então, eu queria muito trazer essa reflexão para 2017, porque eu vi que muita gente, quando eu falei que faço terapia, muita gente queria tirar algumas dúvidas, queria saber como saber porquê, mas não tem porquê, né? A terapia, como eu falei, é um check-up da mente. A gente faz terapia porque a gente não quer adoecer a mente da gente, assim como a gente faz um check-up do nosso corpo, em qualquer especialidade, porque a gente não quer adoecer aquele órgão, aquele sistema. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa rapidinha. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês quiserem falar sobre fazer ou não fazer terapia, se vocês quiserem desabafar mesmo aqui nos comentários sobre a experiência de vocês com a terapia, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder todos eles. Eu desejo do fundo do coração, de novo, um 2017 maravilhoso para cada um de vocês, que seja um ano de muita luz, muita paz, muita prosperidade, de muito amor e muita saúde aqui e aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.